Garotinho, vambora. Vamos iniciar mais uma aulinha hoje falando sobre Lei de Kirchhoff para tensão. Presta atenção no que eu vou te falar. Se você estiver cansado, se tá aquele dia que, meu irmão, tu tá cansado, tu não tá conseguindo mais memorizar nada, não veja essa aula agora. Essa aula aqui eu quero você com a cabeça fresca, pô. Entendeu? Essa aula aqui você não pode sair com dúvidas, tá? Você tem que entender tanto a definição quanto a parte de matemática. Show de bola? Se for um dia que é cansativo para você, que tu não tá aguentando, ai, sargento, hoje tá fogo, não veja hoje essa aula, tá bom? Faça resumos, ou melhor, faça revisões de aulas passadas, faça exercícios de aulas passadas. Essa daqui é cabeça fresca, pô. Água do lado, café do lado, um biscoitinho pra tu ir comendo, caderno pra você anotar, não dá mole. Lei de Kirchhoff para tensão e Lei de Kirchhoff para corrente, que é a próxima aula. Você não pode ter dúvidas nisso aqui. Show? Estamos combinados? Beleza, estamos combinados. Vamos começar falando um pouquinho sobre LKT, o conceito fundamental que é a lei das malhas. O que vai te falar? O princípio de tudo, o princípio das coisas. Em qualquer circuito fechado, ou seja, numa malha, a tensão aplicada pela fonte é rigorosamente igual à soma das quedas de tensão dos componentes. A lógica, toda energia que a bateria empurra para o circuito precisa ser gasta pelos resistores no caminho. Não sobra e não falta energia, tá? Temos aqui uma equação inicial, VA igual a V1 mais V2 mais V3, onde VA é a tensão da fonte, V1, V2, V3 são as tensões dissipadas nos resistores. Vou desenhar para você tudo isso aqui para você entender melhor. Vamos supor que eu tenho aqui uma fonte de tensão, ela passa em um resistor, ela passa em outro resistor e ela passa em outro resistor. Vamos por partes. Que desenho é esse daqui, meu candidato? O que é isso aqui? Isso aqui é uma malha, que é o que ele está falando aqui em cima, tá bom? Malha, olha aqui para mim, malha é todo percurso, quase não saiu. Malha é todo percurso fechado, show? Beleza? Mais à frente a gente vai ver o que é um ramo, vou te explicar o que é um ramo depois. Por enquanto o que importa pra gente é o que é uma malha. Malha é esse percurso aqui fechado. Isso tudo aqui é uma malha, tá bom? Aqui eu vou ter uma queda de tensão V1, aqui eu vou ter uma queda de tensão V2, aqui eu vou ter uma queda de tensão V3 e aqui eu vou ter o meu VA, que é a minha tensão total. Show? O que a lei aqui está nos dizendo de início? Que toda tensão gerada aqui em VA, tudo que for produzido por VA, vai ser gasto um pouquinho em V1, um pouquinho em V2 e um pouquinho em V3. Esse somatório de pouquinho em pouquinho da queda de tensão é o valor exatamente que saiu em VA. Show? É isso que ele quer dizer. Ou seja, o meu VA, a minha fonte de tensão em VA, vai ser igual a minha queda de tensão, mais a minha queda de tensão em V2, mais a minha queda de tensão em V3, e assim sucessivamente. Não importa quantas quedas de tensão eu teria, o valor, esse somatório delas, vai ser igual ao valor da minha tensão. Tá bom? Beleza? Tá, vamos devagarinho avançando. O somatório, uma forma mais letal e profissional de usar LKT, é passar tudo para o mesmo lado da equação. A regra de ouro, a soma algébrica de todas as tensões, elevações e quedas ao longo de qualquer circuito fechado deve ser igual a zero. Aqui temos outra fórmula. Outra fórmula, sargento, basicamente é esta fórmula aqui do primeiro slide, só que ele pegou todo esse emaranhado aqui, ó, V1, V2 e V3, e passou para o outro lado. Ou seja, ficou VA menos. Por que menos? Porque estava no lado de lá positivo, passou para o lado de cá, virou negativo. VA menos V1 menos V2 menos V3 igual a zero. Ou seja, para não deixar nada do outro lado, ele somente colocou aqui igualou a zero, tá bom? E o que ele está falando? Que o sigma, que é a letra grega, significa somatório de, você vai somar cada voltagem que encontrar pela frente do circuito, respeitando os sinais. E esse somatório aí de fonte de tensão com queda de tensão vai ser igual a zero, tá bom? A gente vai fazer um exercício prático, você vai entender. Por enquanto, entenda o conceito. O conceito, numa malha, num circuito fechado, a minha fonte de tensão, ela vai gerar exatamente o mesmo valor das quedas de tensão que houver nesse circuito, tá bom? Show! Aqui nós temos um passo a passo para você resolver, tá? As questõezinhas aí de LKT, que é bem mole. Enquanto tem só uma malha, é tranquilão, pô. Mas vamos lá, passo 1, tu vai adotar um sentido para a corrente e marcar as polaridades, mais e menos resistores. A corrente sempre entra pelo lado positivo e sai pelo negativo no resistor. O segundo passo, tu vai percorrer o circuito como se estivesse marchando por ele. Elevação de tensão, quando você passa por uma fonte de tensão e no terminal negativo para o positivo, o sinal na equação será positivo. Queda de tensão, quando você passar por um resistor, o sinal na equação será negativo. Fonte invertida, se durante a marcha você atravessar uma segunda bateria, mais entrar pelo polo positivo e sair pelo negativo, ela age contra a corrente principal. O efeito dela reduz a tensão, logo entra na equação como uma queda de tensão. Presta atenção, que agora é o que importa. Tudo que eu escrevi para você no anterior, eu vou desenhar aqui para você. Como é que funciona as coisas, como é que funciona a LKT, como é que vai funcionar essa definição aqui em fórmula matemática. Vamos lá. Está vendo esses pontos aqui? Ó? Vou chamar isso aqui de ponto A, ponto B,
ponto C e ponto D. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Vou mudar de cor para deixar bem coloridinho para você entender, tá? Vamos lá. Eu vou arbitrar, ou melhor, eu vou escolher qualquer lado aqui para a minha corrente ir, tá bom? É arbitrário. Isso aqui Deus nos deu o livre-arbítrio e você pode escolher tanto o sentido horário quanto o sentido anti-horário. Você pode correr com a corrente tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Padrão, que já está vindo até aqui desenhado no livro, sentido horário. Então já coloque isso na tua cabeça. Sempre adote o sentido horário quando você for escolher ali o lado de uma corrente. Como assim? Sua corrente ali imaginária, ela vai rodar aqui, do A, vai passar pelo ponto B, do B ela vai para o C, do C ela vai para o D e do D ela vai voltar para o A. Ou seja, ela está fazendo esse sentido horário, beleza? E nós vamos sempre iniciar daqui, deste ponto de baixo aqui, que eu vou chamar de ponto A, tá bom? Só para você pegar o esquema de como é que vai funcionar. Show! Agora, eu sou a corrente elétrica e minha corrente elétrica vai desenhar da cor verde. Leone, sou a corrente elétrica. Vou sair do ponto A e vou começar a caminhar, sentido horário. Primeira coisa que eu acho é uma fonte de tensão VA. Fonte de tensão VA. Estou entrando pelo sinal negativo da fonte VA. Estou saindo pelo sinal positivo. Preste atenção, o sinal de saída vai te importar muito, vai ser muito importante a tua fórmula. Beleza? Sinal de saída da fonte VA é positivo. Se é positivo, eu vou botar aqui o meu VA com o sinal de mais, tá? Mais VA. Na matemática você não precisaria colocar o sinal de positivo ali, mas só para elucidar, para ficar mais claro na sua cabeça. Eu sou a corrente elétrica, continuei caminhando. Vou passar para o V1. Achei uma resistência V1. Show de bola? Show de bola. Entrei pelo sinal positivo da minha resistência, estou saindo pelo negativo. Estou saindo pelo negativo, então vou aplicar um sinal negativo na minha fórmula. Vai ficar menos V1. Show de bola, vou avançar. Passei pelo ponto B, vou embora. Virei e achei aqui, mais uma resistência com uma queda de tensão V2. Estou entrando pelo sinal positivo, estou saindo pelo sinal negativo. Se eu estou saindo pelo sinal negativo, eu vou adotar esse sinal na minha fórmula, menos V2. Vou caminhar de novo. Cheguei no ponto C, vou descer. E agora? Achei uma fonte de tensão VB. Nada vai mudar, Achei uma fonte de tensão VB, porém, nesta fonte de tensão VB, eu estou entrando pelo sinal positivo, eu estou saindo pelo sinal negativo. Se eu estou saindo pelo sinal negativo, eu simplesmente vou colocar o sinal negativo lá na minha equação. Menos VB. Show de bola, show de bola. Vou caminhar, segue a reta. Passei pelo ponto D. Cheguei aqui, no meu terceiro resistor. Queda de tensão V3. Estou entrando pelo positivo, estou saindo por qual? Pelo negativo. Então, é o sinal que eu vou adotar aqui na minha fórmula. Acabou, cheguei até o ponto A, que foi o meu ponto inicial. Cheguei, então zeramos o esquema, zeramos. Vou igualar tudo isso a zero. Acabou. Então, ficaria mais VA, menos V1, menos V2, menos VB, menos V3, igual a zero. Acabou-se. Nessa fórmula aqui, eu conseguiria achar qualquer tipo de resultado agora nesta malha aqui. Lembrando que nós estamos falando de uma malha. O negócio vai começar a apertar quando for duas malhas, por exemplo, tá? Uma malha, então, tá feito. Fiz o meu caminho ali, montei minha fórmula matemática e é isso, É isso. Leone, tem exemplo com números? Óbvio que eu tenho exemplo com números. É óbvio. É aqui que você vai entender melhor, tá bom? Vou voltar aqui para a minha cor azul e vamos lá, novamente aqui os pontos. Ponto A. Aí você já entendeu, né? Aqui é o ponto B, aqui é o ponto C, aqui é o ponto D. E eu vou sair do meu ponto A, tá? Vou seguir a corrente no meu sentido horário. Show, vou adotar esse padrão. E vamos lá, vou começar do ponto A. Bom, aqui no ponto A, saí e já encontrei com uma fonte de tensão VA. Entrei pelo caminho negativo, estou saindo pelo sinal positivo. Então aqui embaixo eu vou colocar mais VA. Beleza? Show. Passei aqui pelo ponto B, cheguei aqui na minha primeira resistência, minha queda de tensão V1. Estou entrando pelo sinal positivo, estou saindo pelo negativo, então menos V1. Segui o rumo, passei pelo ponto C, encontrei aqui minha segunda resistência, queda de tensão V2. Estou entrando pelo sinal positivo, estou saindo pelo sinal negativo, então vou botar menos V2 aqui. Saí de V2 e encontrei logo uma fonte de tensão VB. Na fonte de tensão VB, entrei pelo positivo, saí pelo negativo. Então, novamente, vou botar menos VB aqui. Sargento, mas é uma fonte de tensão. Não interessa. Primeiramente, você pega os sinais e depois a gente vai ver se esse sinal adotado foi certo ou errado, tá bom? E avançando aqui, passei pelo sinal D e achei minha terceira resistência, V3.
Saí pelo sinal negativo, então menos V3. Cheguei ao ponto inicial, quero pontuar, então vou igualar tudo a zero. Agora eu vou dar nome aos bois, tá? VA é 15 volts, tá? Menos o V1 aqui, ó, corresponde a 3 volts, menos o V2, que corresponde a 6 volts, menos o VB. O VB eu não tenho o valor, é o que eu quero achar. Então vou repetir aqui, ó, VB, tá? E menos a minha terceira resistência aqui, que tem uma queda de tensão de 2 volts. Isso tudo igual a zero. Agora, é a boa e velha matemática e tu já mata a questão, pô. O VB aqui, ó, vou até mudar de cor. Vou colocar aqui um vermelho. O VB, vou passar lá para o outro lado do sinal de igualdade. E se ele está aqui com o sinal de menos, vou passar para lá com o sinal de positivo. Beleza? Show de bola? Então vai ficar VB igual 15. E só repetir tudo que está do outro lado. 15 menos 3 menos 6, menos 2, tá bom? VB é igual a 15, menos 3 com menos 6 dá menos 9 com menos 2 dá menos 11. 15 menos 11, VB, a minha tensão então vai ser de 4 volts, tá? Então o meu VB aqui equivale a 4 volts. Vamos lá, isso quer dizer o quê? Vamos filosofar muito rápido aqui sobre esse resultado. Primeiro que eu achei um resultado positivo. Não achei menos 4, eu achei mais 4 ou 4. O que significa? Que o sentido da corrente adotada ali foi o correto, tá bom? Realmente essa fonte de tensão VB, ela tá funcionando ali no circuito como um redutor de tensão. Ela funciona ali como uma queda de tensão, tá bom? Vê que o VA ele tem 15 volts, então só por ela ter uma tensão de um valor maior, significa que essa tensão, ela realmente é que está produzindo a tensão ali do circuito. A diferença de potencial do circuito está saindo de VA, tá bom? VB está acabando sendo um redutor de tensão ou está se comportando aqui como uma queda de tensão, beleza? No sentido da corrente aqui. O sentido da corrente é esse mesmo, horário, ou seja, resultado achou positivo e tá tudo certinho. Achamos aqui o valor de VB. Beleza? De boa? Vamos agora algumas questõezinhas só para matar jogo rápido. De acordo com o princípio da conservação de energia, sargento, não estudei o princípio da conservação de energia. É o que você acabou de ver agora, enrolado. Lei de Kirchhoff para tensão é a mesma coisa que princípio da conservação de energia. Só para te falar, basicamente, que toda a tensão, toda a diferença de potencial que sai da tensão, ela é distribuída ao longo do circuito. Tá bom? Show! Vamos lá. De acordo com o princípio da conservação de energia, lei de Kirchhoff para a tensão, o que ocorre obrigatoriamente em qualquer malha, em qualquer circuito fechado? O que vai acontecer? A soma das correntes em todos os resistores é igual a zero? Não, né? Nem falamos sobre corrente elétrica aqui, então com certeza não é. A tensão aplicada pela fonte principal é exatamente igual à soma das quedas de tensão nos componentes do circuito. Exatamente, letra B é a correta, tá? É a definição da LKT, da lei de Kirchhoff sobre tensão. Que a tensão aplicada pela fonte principal é exatamente igual à soma das quedas de tensão nos componentes do percurso. Vamos lá, mais uma. A doutrina da eletrotécnica estabelece uma equação de combate para resolver os circuitos complexos usando a lei das malhas. Qual é a expressão matemática oficial dessa lei? O somatório das correntes é zero? Nega. O somatório das potências é zero? O somatório das resistências é zero? Não. O somatório algébrico das tensões é zero. Exatamente, letra D. Lembra? VA, menos V1, menos V2, menos V3, menos V4, isso aqui vai ser tudo igual a zero. Show? Não importa quantas resistências, quantas quedas de tensões eu tenho no circuito. Mais uma, ao percorrer um circuito fechado para montar a equação, se você atravessa um resistor do polo positivo para o negativo, como essa tensão deve ser registrada na fórmula? Pensa, quando eu saía, eu passava por uma fonte de tensão, achava ali um primeiro sinal, achava um sinal de saída, e o que isso quer dizer basicamente? Quando eu achar um resistor, e vamos supor que eu estou fazendo este caminho aqui, sentido horário. Encontrei aqui um sinal positivo primeiro, encontrei um sinal negativo depois, eu vou adotar na fórmula sempre o sinal de saída, seja o da fonte de tensão, seja o da resistência. Ou seja, aqui, sinal negativo, então só achar aqui, ó, como elevação de tensão, não, como uma queda de tensão, letra B, tá? Usando o sinal negativo, tá bom? Por que o sinal negativo? Porque é o sinal que eu estou vendo após a saída do meu resistor. Beleza? De boa, de boa, de boa? Tranquilo? Tá. Mais uma. Em um circuito série, uma bateria fornece uma elevação de tensão de 24 volts. Opa, nosso VA aqui, ó, ele está falando que é 24 volts, tá bom? Show! Existem 3 resistores nesse percurso. Se a queda de tensão no primeiro resistor, V1 aqui, ó, é 8 volts, show. E no segundo é de 6 volts, V2 é 6 volts, tá? Qual é obrigatoriamente a queda de tensão no terceiro resistor? Ele quer saber aqui quanto que vai valer meu V3. Então vamos lá. Como é que é a fórmula? VA menos V1, menos V2, menos V3, igual a 0. Show! Vamos dar nome aos bois. Quanto é que vale meu VA? 24, menos o meu V1, vale 8. O meu V2 vale 6. O meu V3 eu não sei. Tudo isso igualado a 0. Agora é só fazer a boa e velha matemática que eu vou fazer com a cor azul. Vou pegar o meu V3 e vou passar para o outro lado da igualdade. Se aqui ele está com sinal de negativo, para lá ele vai passar positivo. Então vai ficar V3 igual a... Só repetir agora tudo. 24, menos 8, menos 6. É isso? 24 menos 8, é isso aí. 23
igual a 24 menos. Quanto é 8 menos 6? 14. Show de bola. E V3, então, vai ficar um valor de 10 volts aqui. 24 menos 14, 10 volts. Tem alternativa? Tem. Alternativa C, alternativa Charlie, tá bom? E por último, durante a marcha pela malha, ou seja, aquele esquema que você tá marchando, sentido horário, se ligou? Você encontra uma segunda bateria, mas a percorre entrando pelo seu terminal positivo e saindo pelo negativo. Como essa bateria entra na equação? Novamente, encontrei aqui uma bateria, ó, estou passando aqui, ó, pô, encontrei uma bateria, o primeiro sinal é positivo e o segundo é negativo. Positivo, negativo. Qual vai ser a fórmula na equação? Você vai pegar sempre o sinal de saída. Se o sinal de saída é menos e você está fazendo este caminho aqui, você vai levar o sinal negativo à fórmula, tá bom? Então ele vai entrar com uma queda de tensão, pois ela está atuando contra o sentido de marcha adotado. Beleza? Tranquilão? De boa? Fechamos por aqui. Se você sair dessa aula aqui, ó, sabendo esta definição aqui do primeiro slide, conceito fundamental, show de bola, tá? Lembrando que nós estamos trabalhando apenas com uma malha. O negócio vai ficar louco quando for 2 malhas. Notícia boa, notícia legal, que geralmente a prova não cobra. Isso aqui, tá? Pode cair, pode cair. Só que a prova cobra muito mais a definição. Ela não vai te cobrar um cálculo muito longo quando for 2 malhas. Se ligou? Isso aqui ela vai te cobrar, a definição, como é que funciona e tal. Então grave isso aqui, anote isso aqui. Faça os exercícios que estão abaixo. Baixe o PDF resumo que está abaixo, tá bom? Não demore, por favor, não saia daqui com dúvidas. Vamos passo a passo. Sargento, eu tenho dúvida na lei de Kirchhoff com 2 malhas. Calma, porra, calma, devagar. Vamos primeiro aprender uma malha, vamos agora aprender a lei dos nós na próxima aula. E aí sim, após tudo isso, você vai entrar rasgando, tu vai entrar vibrando quando for 2 malhas. Valeu? Fechamos por aqui? É nóis, tamo junto, até a tua aprovação, meu irmão. Tamo junto, valeu, é nóis.